João 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe:
Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade vos digo: todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Queridos espectadores, vamos fazer um estudo dessa palavra que nós acabamos de ouvir agora, de João capítulo 8. Aqui em João, queridos, nós vemos o Senhor Jesus, como ele fazia o hábito, ele sempre, durante o dia, ele ia para o templo e lá ele pregava para as pessoas. E à noite, nesse período que ele estava em Jerusalém, ele ia para o Monte das Oliveiras orar ao Pai, passava a noite no Monte das Oliveiras, orando e descansava no Monte das Oliveiras. E aqui, no capítulo 8, João descreve que num desses dias o Senhor saiu do Monte das Oliveiras, ele de manhã cedo, ele foi para o templo, e lá no templo ele ensinava as pessoas. Ele estava lá ensinando as pessoas. E aí nesse dia teve um fato inusitado,
Porque os fariseus pegaram uma mulher pega em adultério e levaram essa mulher para a presença do Senhor Jesus. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa esses fariseus fizeram. Eles fizeram um bem tremendo para essa mulher. Porque eles pegaram essa mulher em pecado e levaram ela para a presença do Senhor Jesus. Só que a motivação deles não era a motivação de trazer salvação para aquela mulher. A motivação deles era de trazer condenação para elas. E eles estavam baseados numa lei de Moisés, lá escrita em Levítico, uma lei que já na época do Senhor Jesus, eles já não seguiam mais. Né? Mas eles, para articular a maldade, para condenar o Senhor Jesus, eles trouxeram o legalismo, trouxeram a lei voltada de uma visão legalista para condenar o Senhor Jesus nesse legalismo e colocando a lei na presença do Senhor Jesus. Colocando que a lei de Moisés estava dita que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada de morte. E isso era a lei de Moisés, a lei escrita lá em Levítico. Mas mesmo naquela época em que o Senhor Jesus vivia, já não se condenava as pessoas nessa lei, compreende? Mas eles, baseados no fundamentalismo, no legalismo, eles quiseram trazer a condenação para o Senhor Jesus para que ele fosse voltado para essa questão fundamentalista, ele trazer a palavra para aquele momento e com isso trazer a condenação para aquela mulher. Mas o Senhor Jesus não entrou nesse engodo, né? Nesse engano, nessa má intenção que aqueles religiosos quiseram fazer. O Senhor Jesus, então, ele continuou ali esperando daqueles homens, observando aquela situação, como se não tivesse dado atenção a eles. E ficou quieto diante daquela argumentação dos fariseus. Mas eles insistiram na pergunta. Né? Eles insistiram confrontando o Senhor Jesus com relação à lei de Moisés para que aquela mulher fosse apedrejada e chegava para o Senhor Jesus, que tu dizes? Que tu dizes? Existia ali uma multidão de fariseus esperando do Senhor Jesus uma resposta. E o Senhor Jesus, levantando, olhando para eles, virou e falou, olha, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Aliás, isso é uma frase famosa, né? Todos nós, hoje, já somos habituados a ouvir essa frase. Né? Só que o mais importante, querido, dessa história, vem na frase seguinte, que o Senhor Jesus falou. Porque a frase seguinte é que dá todo o significado da vida do homem e de uma mulher que quer viver a vida eterna, que quer viver a presença do Senhor Jesus. Porque até aqui, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, isso é um juízo que o mundo tem, com relação a trazer piedade e se compadecer pelas vidas. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Quando eles receberam essa palavra do Senhor Jesus, eles fizeram reflexão da vida deles. E o Senhor Jesus voltou a escrever na areia, como se não tivesse dado atenção ao juízo daqueles homens, ao julgamento de cada um faria de si próprio. Porque ele conhece o coração do homem, querido. E ele então continuou escrevendo na areia, enquanto aqueles homens faziam uma análise de si próprio, se autoexaminando. E a palavra diz que, partindo do mais velho, eles foram se afastando, foram embora. E todos saíram, e nenhum condenou aquela mulher. E o Senhor Jesus, levantando os olhos, perguntou para a mulher, perguntou para aquela mulher, mulher, onde estão aqueles que te acusam? Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, Senhor, ninguém me condenou. E aí, querido, é que está essa frase que o Senhor Jesus dá, que é tremenda para nossas vidas. Essa palavra é uma palavra de um significado muito forte. Porque o Senhor Jesus disse o seguinte, falou, mulher, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Querido, essa frase é a frase que tem toda a essência de salvação para a vida de um homem pecador, para a vida de uma pessoa pecadora. Porque quando o Senhor Jesus falou isso, e aquela mulher então recebeu essa palavra, né? Ela recebeu esse ensino, ela recebeu essa verdade que libertou ela. Ela recebeu essa palavra de caminho, de como se postar, como se andar na vida. Qual é a trajetória que ia seguir agora? Qual é a obediência que tem que ser feita? Quando ela recebeu essa ordem, essa mulher mudou de vida. Ela se transformou. Compreende? Por quê, querido? Em seguida, essa mulher que recebeu essa ordem do Senhor Jesus, ela recebeu essa libertação, ela recebeu esse livramento e recebeu uma palavra para ela seguir, né? Para ela seguir. Falou, ó, você deve seguir esse caminho, vá e não peques mais. Ela recebeu uma direção de vida. Quando o Senhor Jesus deu essa direção de vida, querido, o Senhor Jesus voltou para a multidão e voltou a ensinar, dando exatamente o significado do que significa vá e não peques mais. Porque ele virou para a multidão e deu a seguinte palavra, né? Jesus, outra vez dizendo, falando para a multidão, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso, querido. Essa mulher, quando recebeu essa palavra, vá e não peques mais, o que ela vai fazer agora, e que nós, homens e mulheres pecadores, que tínhamos uma vida de contaminação, pela uma vida carnal, pela uma vida de pecado, quando nós deparamos na presença do Senhor Jesus, quando nós nos deparamos com essa verdade que liberta, que nos cura, que nos dá uma direção de vida, como o Senhor Jesus está dando aqui, vá e não peques mais. Isso significa luz para o nosso caminho. É uma direção. O Senhor Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, o que é seguir? Seguir é isso, é você seguir a direção de que Ele está dando. Quem me segue, seguir essa direção, vá e não peques mais, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Querido, não importa qual é o julgamento do mundo. Não importa o que as pessoas falam a respeito do passado, da vida de um homem e de uma mulher pecadora. Porque já não há mais. A partir do momento que o Senhor Jesus traz para a sua presença, você entrou na presença do Senhor Jesus, que é luz do mundo, Ele deu a direção para seguir, para você seguir, né? Você seguir essa direção. A verdade que Ele estabeleceu sobre nossas vidas. Não importa qual é o julgamento do mundo. Não importa, querido. Crer é fé nessa palavra. E nós estabelecemos sabendo que ela é a verdade. Não importa a condição de fraqueza que muitas vezes nós somos. E realmente, nós somos muito fracos. Nosso corpo, a carne que nós militamos, que nós habitamos, a palavra de Deus compara como erva. É uma erva. Frágil, fugaz, de uma vida rápida. A vida do homem é como fumaça que logo se desvanece. Né? É como erva que nasce, floresce e murcha. Esse é o destino da carne. Mas existe um poder nisso, querido. Existe um poder sobrenatural nisso. Que é quando nós cremos no Senhor Jesus. Quando nós fazemos a opção de colocarmos essa verdade em nosso coração. De nós entendermos que a verdade não é estabelecida por aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos na palavra. Que essa palavra é verdadeira. O Senhor Jesus disse que Ele é luz. Que aquele que crê em mim, aquele que me segue, diz, Ele diz, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é muito importante. Nós reconhecermos e entendermos isso. Não pela condição de nossas obras, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos fazer. Não, queridos. Nós somos luz, porque nós cremos no Senhor Jesus. Nós somos luz,
porque essa palavra é viva em nosso coração. Nós seguimos ele. Vá e não peques mais. Não está na minha condição de sabedoria, de entendimento, para trazer essa luz. Não é o corpo, né? Como um corpo como se fosse uma candeia, como se fosse uma lamparina. Não, querido. A luz que irradia é a presença do Senhor Jesus no coração de um homem e de uma mulher que segue essa ordem dele, que me segue, como o Senhor Jesus falou. Me segue como? Assim como ele falou para Maria Madalena. Vá e não peques mais. Que essa palavra que o Senhor Jesus está falando é viva para a nossa vida, no contexto atual, no contexto de vida que eu tenho hoje. Quando eu recebo essa palavra, vá e não peques mais, eu estou entendendo que isso é uma ordem do Senhor Jesus atual para a minha vida. Quando ele diz, quem crê em mim e me segue, quando ele diz, aquele que me segue, seguir é obedecer essa determinação. É isso que ele estava falando, querido. Só que o mundo religioso não está satisfeito com isso. O sistema religioso, ele não aceita isso. Então, o que acontece? Quando o Senhor Jesus deu esse discurso, dando a explicação daquilo que aconteceu com aquela mulher, que recebeu a salvação, que foi liberta, e ele imediatamente estava dando ensino para o povo, olha, aquele que estava dando ensino, eu sou a luz do mundo, né? E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O mundo religioso contrapôs isso. E chegou para ele, o mundo religioso, e começou a dizer, olha, essa palavra não é verdadeira, porque você está testificando de você mesmo. Porque na lei, essa palavra dos fariseus, se dizia isso, porque na lei dos fariseus, querido, na lei de Moisés, a lei diz que nós não podemos testificar de nós mesmos, assim como nós não podemos dar testemunho de nós mesmos, né? O testemunho verdadeiro é quando dois ou três dão testemunho de alguma verdade, compreende? Então, todo testemunho, por isso que uma das leis, a lei de Deus, fala do falso testemunho. Porque há um peso tremendo na questão da unidade. Quando Deus fez o universo, Deus fez os homens, Deus fez diante de um princípio de unidade. Ele fez, quando ele usou a palavra para criar o mundo, ele usou a palavra no plural. Ele usou a palavra haja luz, né? Ele deu a palavra do nós. Ele não falou eu, compreende? Deus, ele usou a palavra do Deus que ele usa dentro da unidade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse princípio da unidade, querido, é um princípio poderoso para nós. E isso começou desde lá do Antigo Testamento. Quando os homens quiseram fazer uma torre, chamada Torre de Babel, porque a intenção daqueles homens era a mesma intenção do mundo religioso. Eles se uniram dentro de um princípio para chegar até Deus. Então eles montaram uma torre para tocar em Deus, para tocar nos céus. E eles se uniram com isso. Quando eles geraram essa unidade e construíram uma torre chamada Torre de Babel para tocar os céus, essa unidade preocupou Deus. Preocupou porque dentro de um princípio errado, mesmo eles dentro de um princípio errado, eles estavam em unidade. E Deus viu que era perigoso. E qual foi a palavra que está escrita lá nesse texto de Gênesis? Deus olhou, ficou preocupado e fez o seguinte comentário: o homem é um só, eles têm a unidade. E nada é impossível para o homem quando ele está nessa unidade. Compreende? Nada é impossível nessa unidade. Mesmo no princípio errado, nada é impossível. Mesmo no princípio errado. Então o que Deus fez? Deus criou as línguas. Eles não se entenderam e com isso eles perderam a unidade. Porque eles não deixaram de se entender. Então essa unidade, querido, a unidade é um princípio
da divindade. É o princípio de Deus, a união. Por isso que Deus, ele fala, por isso que o Senhor Jesus fala, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos e cearemos com ele. Quer dizer, formando uma unidade, né? E a igreja do Senhor Jesus, que é estabelecida ele como cabeça e nós membros, também é dentro do princípio da unidade. E o elo que nos liga é o amor, entendeu? É o elo que nos liga nessa formação da unidade com Deus, né? Com a unidade com o Senhor Jesus, né? No estabelecimento da formação da igreja dele. Então, há sempre o princípio de Deus é a unidade. Então, quando se tem isso colocado a nível do testemunho, né? Assim como no nível da unidade de estabelecer uma verdade, por isso que o Senhor Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por quê? Por causa da unidade. Compreende? É essa unidade, é o princípio divino, é o princípio de Deus, querido. Por isso que Deus estabeleceu já a formação do homem dentro da própria unidade do casamento. Os dois serão uma só pessoa, né? O homem e a mulher se juntarão e se tornarão uma só carne, porque é a unidade. Então, todo o princípio de relação com Deus e os homens é no princípio da unidade. E quando isso levado para a lei que Moisés estabeleceu, ele estabeleceu essa lei dentro dessa unidade, inclusive no testemunho. E o testemunho das pessoas, você quando tem que estabelecer alguma verdade, você tem que estabelecer quando tem 2 ou 3 falando a mesma língua. Então, toda a verdade é estabelecida dessa maneira, né? Na própria lei de Deus se estabelece isso, porque isso é uma lei divina. E aí, então, os fariseus começaram a combater o Senhor Jesus por causa disso. Que ele dizia, olha, o seu testemunho não é verdadeiro, porque você está dando testemunho de você mesmo. Aí o Senhor Jesus falava para eles, não, o testemunho que eu estou dando para vocês não é um testemunho meu, eu estou dando o testemunho daquele que me enviou. Aquele que me enviou a falar o que eu estou falando, eu estou dando o testemunho dele. Por isso, o meu testemunho é verdadeiro. Então o Senhor Jesus estava dizendo, ó, eu não estou dando testemunho de mim, eu estou dando testemunho dele. Aí depois ele diz, olha, e mesmo que eu estivesse dando testemunho de mim, eu estaria falando a verdade. Porque eu não estou dando um testemunho de carne, da carne. Vocês julgam conforme a carne, mas eu não julgo. Por quê? Porque o julgamento do Senhor Jesus não é um julgamento de ordem carnal, querido. Porque a palavra do Senhor Jesus é uma palavra espiritual. Ele é a própria presença do Espírito de Deus. Então, por isso que ele diz, ó, e se eu tiver juízo a respeito de vocês, o meu julgamento é verdadeiro. Porque eu não julgo conforme a carne. Porque o julgamento dele está dentro do juízo de Deus. Porque a própria palavra de Deus é a própria presença de Deus. E os fariseus não conseguiam entender isso. Porque ele dizia que ele, do julgamento dele, falou, ó, o que eu falo para vocês, eu não falo de mim, mas eu falo do Pai que me enviou. E eu e meu Pai somos um. Entendeu? E aí os fariseus não entendendo, falando, não, mas onde é que está teu pai? Né? Porque o Senhor Jesus está falando, mas eu e o Pai que me enviou, nós somos um. Porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou somos um. E os fariseus, então, mas onde é que está seu Pai? E o Senhor Jesus então completou, olha, vocês, se não conhecem a mim, vocês não conhecem meu Pai. O Senhor Jesus estava mostrando o Pai pela própria presença dele. Mas como é que os fariseus iam entender quem era o Pai se não conseguia ver o próprio Senhor Jesus? Ele dizia, olha, se vocês não me conhecem, se vocês não conhecem a palavra que eu estou dando para vocês, como é que vocês vão conhecer o Pai? Porque o Senhor Jesus era a própria palavra do Pai. Ele era a própria presença do Pai. Então eu falo, ó, se vocês não estão entendendo o que eu falo para vocês, vocês não vão conhecer o Pai. Assim como vocês não me conhecem, porque vocês não entendem a minha palavra. Compreende?
Querido, é assim o mundo. É assim o mundo religioso. É assim o incrédulo. Não vai conhecer Jesus e não vai conhecer o Pai, porque não consegue entender a palavra, não consegue entender a vida do Senhor Jesus. Que Ele é a própria palavra, Ele é a própria presença do Pai. Porque só tem uma maneira, querido, de nós vivermos. Se você crê no Senhor Jesus, se você recebe essa palavra, se você recebe o Pai, você crê no Senhor Jesus, você vai ter vida. Se você não receber a palavra, se você não receber o Senhor Jesus, você vai morrer no vosso pecado. Porque, de outra maneira, não existe como você ser perdoado dos pecados. Para haver perdão de pecado, querido, nós temos que crer no Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo. Por isso que ele falou para os fariseus, falou, olha, vocês não tem como. Quem é que vai, o Senhor Jesus falava para eles, quem é que vai fazer vocês reconhecerem o pecado de vocês? Quem é que vai fazer vocês entenderem o pecado de vocês? Se vocês não me receberem, não há conversão, querido. Não há arrependimento de pecado. O Senhor Jesus representa isso. Para nós chegarmos ao Pai, tem que haver arrependimento de pecado. Tem que haver esse convencimento do pecado. E a única pessoa que pode nos convencer do pecado é o Senhor Jesus. E ele falava para os fariseus, quem é que vai convencer vocês do pecado de vocês? Se vocês não me receberem, se vocês não receberem a minha palavra, quem é que vai convencer vocês do pecado? Porque aquele que me vê, o Senhor Jesus diz, tenho muito a dizer e a julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que deles tem ouvido, isso fala ao mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus fala, aquele que me enviou, ele é verdadeiro. O que eu tenho ouvido dele, isso eu falo ao mundo. Né? Mas vocês não quiseram ver o Filho do Homem, não quiseram conhecer quem eu sou, Senhor Jesus. Né? E que eu não faço nada de mim mesmo, mas eu faço aquilo que me enviou. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eles não conseguiam entender. E os fariseus ainda conseguiam tentar rebater isso. E aí o Senhor Jesus dá uma palavra poderosa, querido, que hoje nós é anunciada, né? Isso é amplamente anunciado, que o Senhor Jesus diz, ó, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É aquela palavra, vá e não peques mais. Se você permanecer nessa palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Depois o Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, essa palavra, esse versículo 32 de João, capítulo 8, é muito divulgada. Muito divulgada, essa frase que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade, querido, que liberta, é aquilo que o Senhor Jesus falou no versículo anterior. Qual é a verdade que te liberta? Qual é a verdade que faz você conhecer e ser liberto? É você permanecer nele. Você permanecer na palavra. É de você permanecer na palavra que ele diz. E ele diz, verdadeiramente ser meu discípulo. E quando você tem a condição de discípulo, é que aí tem o segmento daquilo que diz no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para você conhecer a verdade, e a verdade te libertará, querido, é preciso que você permaneça no Senhor Jesus. E aí você vai ser discípulo. Há uma chamada de intimidade. O Senhor Jesus, ele habita, o Senhor Jesus, a luz do mundo, que traz para nossas vidas, a luz da vida. Tem que haver intimidade. Tem que haver um relacionamento de intimidade, de convivência, de permanência, de permanecer. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade. Querido, o discurso de vida que o Senhor Jesus veio trazer para nós, e Deus veio trazer para nós, é de esforço, é de luta, é de muita garra, é de abnegação para as coisas do mundo, é de você rejeitar
os prazeres de muitas coisas do mundo e você se comportar dentro de uma vida quieta, mansa, piedosa, não é de super-homem, não é de herói, não, querido, é de servo, de você se disciplinar, para que aquilo que o Senhor Jesus falou, né? Eu não faço nada por mim mesmo, né? Eu não faço nada por mim mesmo, mas falo o que meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui, o Senhor Jesus está dando o exemplo de nós permanecermos na palavra dele e sermos discípulos. Quando? Quando nós fazemos o que agrada a Deus, o que agrada a Ele, não a minha carne, não a minha vaidade, não os meus sentimentos humanos, né? Como o Senhor Jesus, vocês julgam conforme a carne, mas o meu juízo é verdadeiro. O Senhor Jesus traz um juízo de uma vida espiritual. Essa chamada de discípulo que nós temos para nós, querido. Em seguida, o Senhor Jesus dá uma palavra, porque os fariseus, quando ouviram isso, eles se levantaram e falaram, não, espera aí, nós somos descendência de Abraão, né? Nós não servimos a ninguém. Como tu diz, vem falar que sereis livres, né? Porque o Senhor Jesus está falando verdadeiramente sereis livres, né? Que aquele Senhor Jesus falou, se conhecereis a verdade vos libertará. Eles falam, mas nós somos descendência de Abraão, por que você vem com essa? Aí o Senhor Jesus diz, olha, em verdade, verdade, digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A questão aqui, querido, não é a dimensão da onde você, que congregação que você frequenta. Qual é o teu cargo de igreja? Se você é presbítero, se você é pastor, se você é diácono, qual a igreja que você congrega? 5.000 membros, 1.000 membros, 500 membros? Não é isso, querido. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte, em verdade, verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Depois ele diz, ó, bem sei que vós sois descendência de Abraão, contudo, vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Queridos, essa proposta do Senhor Jesus em falar de querer matar, ainda hoje, isso acontece na vida dos filhos de Deus, querido. Porque o matar aqui, na época do Senhor Jesus, eles estavam querendo matar o Senhor Jesus em vida, mas hoje, na vida do Filho do Homem, do Filho de Deus, que habitou em carne. Mas esse matar que o Senhor Jesus fala, ainda hoje está em nossas vidas. Quando um sistema religioso, quando o juízo dos homens, o julgamento dos homens, tenta matar Jesus no teu coração. Por isso que o Senhor Jesus fala, vocês estão querendo me matar. É quando querem matar a presença de Jesus em nosso coração. Quando os pequeninos querem ver a verdade do Senhor, quer buscar essa palavra, né, com fé se estabelecer nela, né, mediante a isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não dentro de um sistema religioso, né, de servir, de fazer com que sacrifício, de você fazer oferta, de colocar as pessoas a seu serviço, dizendo que é para servir a Deus, né? Colocar as pessoas para servir homens, né? Para dar mordomia para homens, considerando como se estivesse servindo a Deus. E o Senhor Jesus diz, olha, vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, pela descendência, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam o que eu estou dizendo. O que o Senhor Jesus está dizendo, querido? De você, aquele que é maior, que se faça o menor. Aquele que quer ser alguma coisa de autoridade no reino do céu, que seja aquele que serve. É isso que Jesus está nos ensinando, querido. Por isso que ele diz, olha,
se vocês fossem filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas vocês querem matar a mim, né? Porque eu tenho dito que Abraão se Abraão viu minha obra e se alegrou, né? Aí eles disseram, olha, nós somos filhos de Abraão. Os fariseus disseram, nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus virou para eles e falou, olha, vocês não são, não é isso que vocês estão pensando que vocês são. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, né? Amaríeis. Essa é a verdadeira, essa palavra do amor, querido. É a marca dos filhos de Deus. Se realmente Deus é vosso pai, vocês amariam o teu próximo. Você amaria o teu próximo. O amor ao seu próximo. Você amaria o seu próximo como a você mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão, ao seu semelhante como a você mesmo. É isso que o Senhor Jesus está falando. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, né? Porque eu vim de Deus, eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Mas vocês não entendem a minha linguagem, Senhor Jesus, vocês não conhecem. Porque se as pessoas não conhecem essa palavra, não conhecem a linguagem de Jesus, como é que vai ser convencido do pecado? Como é que vai reconhecer o Senhor Jesus? Por isso que ele diz, olha, o pai de vocês não é Deus. O pai de vocês, ele falou claro aqui, o Senhor Jesus, ele deu a linguagem clara. Por quê, queridos? Por causa de uma questão simples. Eu vou falar o texto e vocês vão entender. Por que quando Jesus considerou aqueles homens filho do diabo? Porque o Senhor Jesus diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Querido, a mentira é a marca dos filhos do diabo. Outra marca, homicida. O que é homicida na linguagem espiritual que o Senhor Jesus fala, querido? O homicida na linguagem do Senhor Jesus é quando você fala mal do teu irmão. Quando você não ama o teu irmão, quando há ódio no teu coração, quando esse ódio extrapola, né, na questão da carne e na expressão da tua boca, de você condenar o teu irmão. Isso é um comportamento homicida. Esse comportamento é dos filhos do inferno. Os filhos do diabo é que tem esse comportamento. A igreja do Senhor Jesus tem que conhecer isso, querido. Nós temos que conhecer a verdade. Porque a nossa chamada é para nós permanecermos no Senhor Jesus. E nós conhecendo a verdade nos libertará. Nós temos que ter o domínio próprio para nós não entrarmos nessa dimensão, querido. E nós entrarmos na dimensão do homicida, né, daquele que condena o irmão, daquele que tem ódio pelo irmão, assim como entrar na dimensão da mentira. Nós temos que disciplinar a nossa linguagem. O Senhor Jesus disse que nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Por isso, querido, porque nós temos que expressar essa verdade. Por isso que o Senhor Jesus, ele identificou os filhos dele. Por isso que ele contrapôs aquele sistema religioso. Porque aqueles homens, eles achavam que o fato deles serem filhos de Abraão, deles serem parte de uma descendência chamada de povo de Deus, eles estavam salvos. Eles não precisavam de Salvador. Eles não precisavam de ter redenção, que ninguém fizesse a propiciação no pecado deles. Eles achavam que não tinha necessidade de arrepender dos pecados deles, que eles eram santos. Porque o sistema religioso cria essa imagem, cria essa condição. E nós temos que aprender a examinarmos a nós mesmos. Nós temos que aprender a fazer um autoexame de nós. Porque esse exame de consciência, querido, de nós olharmos o nosso coração, é que nos permite nós reconhecermos e nós convertermos a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. A libertação só Ele pode nos dar. Só Ele pode nos salvar. Só Ele é a luz do mundo. Ninguém mais tem essa condição se não for através do arrependimento e na expressão de
caminhar conforme ele diz, aquele que permanecer em mim, aquele que me segue. É essa chamada que o Senhor Jesus vem para os seus discípulos. Nós temos chamada de discípulo. Nós temos que conhecer essa verdade, querido. A essência do Evangelho, ela tem que ser vista, e nós temos que ser vista de olhos atentos. Nós temos que esmiuçar essa palavra, para nós cada vez mais entendermos o que o Senhor Jesus fez por nossa vida. Por isso que eu quero fazer um convite a vocês, de nós continuarmos esse estudo maravilhoso do Evangelho. E amanhã nós vamos estudar o capítulo 9, se assim Deus nos permitir.